entendeu? Amon-Ra, o guerreiro, Ogum, entende? Então, toda a cultura, todas as quiromancia, leitura de mão, búzios, tarô, honra de café, tudo que existe foi derivado da cabala egípcia. Ela foi realmente o berço da magia ocidental. Através dela é que tudo se iniciou. A gente sempre se pergunta por onde as coisas, de onde as coisas vêm, né? E agora essa do candomblé eu fiquei, eu realmente não sabia que ela derivava, né, do conhecimento da cabala. Tem coisa mais bonita, né? Uma ligação, né? Principalmente, né, o candomblé e Yorubá, ele tem nomes que é usado na linguagem deles, que eram palavras mágicas usadas pelos antigos egípcios. Entende? E isso aí realmente foi a teoria de um historiador alemão. Ele que descobriu isso, escreveu uma teoria magnífica sobre isso. E a comunidade científica e pesquisadora egípcia, inclusive o próprio Nahas, aceita isso como uma teoria verdadeira. Entendeu? Por isso que eu nunca acreditei que Jesus tivesse ido para a Índia. Não. Ele foi para o Egito porque assim o Senhor Deus de Abraão determinou, e ele foi lá para ser iniciado na magia. E ele era um profundo conhecedor, o maior conhecedor da magia egípcia foi Jesus, porque a iniciação dele, no meu livro, A Iniciação de Jesus, eu explico a iniciação dele nas artes mágicas egípcias e fez dele, preparou para uma missão grandiosa. Então tá bem de encontro a um negócio que, quando eu entrei na ordem esotérica que eu faço parte hoje, muito se falou da época que Jesus usava símbolos, né, na parte de curativa, assim, quando eu ia atender alguém, geralmente ele usava certos símbolos para... Então, ele traz dessa cultura egípcia, então, essa parte bem bacana. Ele, inclusive, né, porque os magos egípcios, os sacerdotes, eles tinham uma comunicação universal com a espiritualidade maior. Então Jesus tinha, tanto que ele se transfigurou. Olha quem eu fui, olha quem eu sou. Ele mostrou para os discípulos. Entende? Então Jesus, ele falou de reencarnação. Aqui, reencarnei. Verdade. Entendeu? Então, tudo isso vem através da magia e do sincretismo religioso do Antigo Egito. Muito interessante. E falando assim, nessa questão de vidas passadas, assim, tu poderia dizer que tu, Gilberto, foi numa vida passada alguém ligado ao povo egípcio para ter toda essa ligação de voltar, reencarnar e daqui a pouco, em algum momento, se ligar de novo de volta ao povo que tu pertenceu, né? Veja bem, eu encarnei junto com o Imhotep, ajudei-o a construir a pirâmide de Saqqara. Eu tive 8 encarnações no Egito. Isso me deu a sabedoria. E quando a primeira vez que eu cheguei em Saqqara, a emoção foi imensa. Porque eu senti, eu vi.
E, aliás, no Egito, onde você vai ver gente chorando. Por quê? Porque é o berço da civilização. Todos nós tivemos uma encarnação no Egito. Pelo menos 3 ou 4. Porque foi encontrada uma aldeia por 10 mil anos. Então, é anterior à formação do Estado egípcio. Né? Então, veja bem, quando as pessoas chegam lá, e eu principalmente, que faço vivências em locais onde existem portais energéticos, as pessoas se emocionam. Imagino. Principalmente no templo de Ísis, porque eu deixo o grupo todo, e é impressionante. Isso, eu deixo o grupo todo com o receptivo, porque ele explica as colunas, como foram feitas, como foi puxado, o que fez, né? Eu entro no templo de Ísis. Toda vez acontece isso. Está cheio de gente. Eu entro, ele esvazia. Eu fico lá dentro. É um altar de pedra onde tinha uma imagem de ouro, tamanho natural, de Ísis. Então, ali eu sinto uma presença forte, como se fosse assim a presença de Nossa Senhora mesmo. É algo mágico e forte, me restaurando as forças, onde que ela restaura a minha fé, minha crença. Entende? E quando o pessoal chega, eu estou preparado para uma vivência. E as pessoas realmente sentem essa presença. Os que não conseguem ver uma mulher toda dourada, mas alguns sentem uma presença forte e poderosa, como devia ser, Ísis deve ter sido. Né? Então, eu não tenho dúvida que toda a magia do mundo, ela nasceu não só no Egito, ela pode ter vindo até da Suméria, que foram encontrados objetos da Suméria, aquelas escritas cuneiformes, com 8 mil anos, narrando a história de um homem que viria salvar a humanidade. Ora, vamos por assim, 5.500 anos antes de Buda, 6.000 anos antes de Jesus. De onde vem isso? Então, aquelas entidades espirituais, né, foram também para o Egito, foram para o berço de Atlântida, e ali preparar toda a querela dos deuses da fé, todo o misticismo do Egito Antigo que existia. Que é interessante, né? Isso é um momento muito rico, assim, de conhecimentos, e não só para mim, mas para quem está assistindo esse programa, né? É uma grande parte da história que muito pouco foi contada, né? É bem diferente, né? Eu ouvi isso agora do que te estudou, né? Sabe o que acontece, né? Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Schotter. Ele era um historiador do Museu Britânico e ele falava muitíssimo bem espanhol, porque o meu inglês é precário. Ele desenvolveu essa teoria. Só que ele foi barrado pelo próprio Museu Britânico de divulgar. Eu conheci no Egito. E ele estava conversei com ele porque nós fazemos uma navegação de 5 dias no Nilo. E sol muito quente, ele com idade, eu também já não era tão moço, isso foi no ano 2010. Então nós ficamos conversando no deck do navio atracado,
porque o navio vai parando em cada ruína, em cada aldeia, ele para descer, para conversar, para tomar um refrigerante. Né? Então, ele me contou essa história. Inclusive citou documentos que estavam restritos, muito restritos, dentro do próximo Museu do Cairo. Inclusive o segredo da mumificação. Porque nessa cidade de 10 mil anos, eles tiraram 1.500 múmias naturais. É que lá no Saara, tão seco, que eles sepultaram na areia, a areia é salgada, então múmias naturais. Através desse processo de mumificação, é que eles passaram a mumificar as pessoas, para conservar o corpo. É a mesma coisa que hoje se acredita que aquela pessoa que faleceu, o corpo não decompôs, vira santo. Seria mais ou menos essa teoria, né? E ele provou essa existência toda de um sincretismo mágico, mediúnico, dentro de toda a história, a filosofia do Egito. E é muito interessante o livro dele, eu inclusive tenho um deles e guardo com muito carinho, em que todos se preocupam ao sensacionalismo, né? Como foi Mr. Carter, né? Quando descobriu Tutankhamon. Então ele fez toda aquela fantasia. Ele deixou de lado a história de Tutankhamon. Dr. Shorter, ele era contra isso. Porque, tá bom, achou Tutankhamon. Tá. Mas o que levou aquilo? Agora que eles estão pesquisando em cima dos achados no túmulo de Tutankhamon. Não, e também tem às vezes eu fico pensando, né, não só de Tutankhamon lá, mas que fim deve ter levado, né? Porque muitos túmulos, né, muitos sarcófagos, né, muitas tumbas lá, elas foram saqueadas e isso, que fim será que levou, né? Grandes faraós foram, né, acabaram vindo, né? Isso acontece até hoje. Até hoje. Eu não deixo ninguém se aproximar do meu grupo. Porque eles podem oferecer uma antiguidade. Pode. Mas nós não sabemos quem está olhando. E ninguém sabe como é uma prisão egípcia. Entendi. Né? Além disso, tudo é dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Então me dá $10 mil e eu esqueço, mas você leva a peça. Já aconteceu, não foi com ninguém do meu grupo, foi um grupo de um amigo, inclusive, que fizeram isso com ele. E eles tiveram que deixar lá $10 mil e levaram a peça. Aí foi autenticar a peça no Museu da USP. A peça tinha 5 anos. também tem isso. Então, porque tem que cuidar bem e ter cautela, né? Eu fico pensando assim também, uma coisa interessante. Por exemplo, tu tem a ideia de montar um grupo, fazer a última imersão lá no Egito, né? Eu fico me imaginando, eu já tive, como eu te contei, né, aquela iniciação, aquele momento que eu tive com Ísis, Anubis e um povo do Egito lá, nas pirâmides. Eu fico me imaginando como é que é a sensação energética e espiritual de estar dentro da pirâmide, assim, né? Não sei como é que descreveria isso aí, né? Deve ser uma coisa mágica, né? Eu entrei na Grande Pirâmide sozinho. Tinha ninguém. Deitei no sarcófago de Quéops. Metade do meu corpo ficou para fora porque eles eram pequenos. 1,70 m eu já era alto. Eles eram bem pequenininhos. Então, eu fiquei deitado lá uma meia hora
não pode ficar muito, não só pelo problema do oxigênio, do ar, mas pela própria energia. Além disso, lá é 0 grau no centro da pirâmide. Então, tá bem, levantei, foi um sacrifício para levantar, comecei a ficar com medo, porque eu sentia que meu corpo não obedecia ao meu cérebro. Mas eu consegui sair. Eu punha o pé no chão e não sentia. Eu não sentia a pedra. Muito interessante. Aí eu consegui sair. Quando cheguei e vi a luz do sol, o efeito passou na hora. É algo assim, entendeu? E eles antigamente, né, eles até permitiam, nos anos 80, que pessoas passassem a noite dentro da pirâmide. E foi proibido porque ocorreram várias mortes dentro da pirâmide. Claro, é muita energia. Isso é quase que uma projeção astral instantânea, assim, né? Um estado de catalepsia projetiva e às vezes pode ser até irreversível, né? Mas deve ser a energia, a pirâmide seria quase que um canalizador de energia magnífica, né? Não sei Exatamente. como é que funciona, né? Mas eu acredito que a construção da pirâmide foi exatamente porque nunca foi encontrado nada dentro dela, nem nas outras que foram descobertas há pouco tempo. Encontraram as escritas, pintura, encontraram uma porção de coisas, menos um sarcófago e uma múmia lá dentro. Então, eu acho que ela nunca foi usada como sepultura. Como também nunca foi construída por extraterrestres. Porque quando morria alguém na construção de uma das obras, porque era construção de pedra somente os templos. O restante era tudo tijolo de barro com palha. Então, quando uma pessoa morria, por exemplo, na Grande Pirâmide, para agradecer, o faraó agradecer, autorizava o sepultamento aos pés da Grande Pirâmide. De qualquer pirâmide, de qualquer obra faraônica. Né? Então, todos os que foram exumados, eles tinham esse osso aqui da clavícula totalmente afundado, danificado. E isso é do quê? De puxar pedra. Porque as pedras, inclusive próximo a Assuã, nós vamos nessa pedreira gigantesca, de onde foi tirada as pedras para a construção da pirâmide. Então, elas estão a 15 quilômetros do Nilo e a 2.800 quilômetros do Cairo. É longe? Entende? Então, as pedras eram retiradas do sul e levadas para o norte. Então, veja bem, isso tudo era trabalho humano. E uma outra coisa também, né? O Egito nunca foi uma nação escravocrata. Nunca existiam escravos no Egito. Todos trabalhavam 4 meses por ano, recebiam um salário e o restante do ano ficava na lavoura, no rebanho, na pesca e levava a sua vida. No ano seguinte, depois do inverno, ou seja, exatamente no dia 9 de março, que como você viu aí, é a data base que eu utilizo, é 9 de março. Por quê? No dia 9 de março, eles tinham que ir para suas construções. Então, pirâmide, Luxor, onde fosse. Eles iam e trabalhavam ali por 4 meses. Tinha uma excelente alimentação, melhor que eles tinham em casa. Eram tratados com muito respeito. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para um Deus.
E Deus está acima do faraó. Então eles davam de si para os deuses. E também, através de escritos, foram encontrados hieróglifos. Existia uma camaradagem imensa entre eles. Esse é um negócio interessante, né? Exato. A gente tinha uma visão... Né? Exatamente. E tudo isso, né, está aqui também, né, mostrar meu livro, né? Eu lancei ele na terça-feira na Bienal em São Paulo, vou lançar na Bienal do Rio de Janeiro o ano que vem. Eu procuro mostrar isso para as pessoas, esse sentimento da pessoa, o sentimento que eles tinham, que nós podemos ter. E assim, que nem eu fiquei pensando também na questão da cabala, né? Como ela abre caminhos para resolver tantas coisas, né? Que nem eu estava procurando na cabala, descobri assim qual era a minha verdadeira vocação, entendeu? Porque sabe como médium, como tudo assim, a gente tem acesso a mentores, a seres. Só que quando a gente vai fazer coisas pra gente, assim, né? Como é difícil, né? Para os outros parece que a gente consegue ver, fazer tudo, mas para eu sempre me questiono assim, mas o que eu vim fazer aqui, né? Exatamente. Você permite que eu faça uma consulta com você? Claro, com certeza. Bem, deixa eu mostrar o que eu uso, ninguém vai entender nada, porque esse é o meu pessoal. Tá? É o que eu uso para os cálculos, porque eu já não necessito mais montar o ideograma. Eu não preciso mais nada, entendeu? Então eu vou mostrar, o Ronivon, inclusive, ficou impressionado com isso aqui, né? Que programa maravilhoso. Isso. Eu utilizo isso aqui. Ninguém entende nada, mas é isso. Você me dá a sua data de nascimento? 25/11/1987. 87. Bem, só pode, né? A sua estrela é estrela 4. Ela era regida por um deus que ele tomava conta do Nilo, regido pelo Nilo. Então, fazia crescer as árvores, a madeira, a água, a vida. E você realmente é uma pessoa extremamente sensível, talentoso, criativo. O que tem de melhor dentro de você é a sua lealdade e a sua honestidade. Tá? Você é muito inteligente, perspicaz. Você é um estrategista nato. Você já nasceu com a estratégia da arte de fazer as coisas acontecer. Haverá mudanças boas, positivas na sua vida, porque em 2023 você entra no centro da cabala. E quando entra no centro da cabala, seria assim como o útero da mãe. Estará protegido por todos os outros deuses. Por quê? Você vai entrar no local da estrela 5, a estrela do faraó, a estrela que todos os deuses protegiam o faraó. Então, estrela 5. Você vai entrar, você é estrela 4, entrará na estrela 5. Olha, as oportunidades vão te surgir, muitas, no próximo ano, a partir de abril de 2023. Somente que a Cabala também está me dizendo que você deve ter cautela nessas decisões. Algumas decisões você terá que tomar muito rapidamente. E você é meio elétrico, né? Você é meio agitado, né? Não deve.
toda decisão que você for tomar, né, você tem que dar uma pesada no passado, no presente, visualizando o seu futuro. Se tiver dúvida, pode me procurar que eu tiro sua dúvida. Mas, veja bem, você está num período positivo que ele vai até 2029. 2023 a 2026, você estará num período duplamente positivo. Então, só que a Cabala está pedindo que você tenha cautela, nada de pressa para tomar suas decisões. Você tem que ser mais ponderado do que você é. A única coisa que a Cabala mostra aqui é que você é um pouco solitário. Você com você próprio. E isso não é uma coisa muito legal, tá? Porque o sociólogo sempre fala, nós somos animais sociais, né? E isso é muito importante. Isso é verdade, eu tenho isso aí mesmo, eu sou meio... Como você vê, nós usamos a Cabala, eu tenho grandes empresários que quando vão fazer uma mudança, uma alteração nas empresas, ou contratar um novo executivo, ele só me dá o primeiro nome e a data. Aí vai lá comigo e eu digo, não, esse aqui, ele vende muito bem, então vai para o marketing, esse aqui é o homem das finanças, então esse você põe nas finanças, para ajustar a empresa em épocas tão difíceis como estamos vivendo desde 2020, né? Então, veja bem, a Cabala, ela realmente é um universo de conhecimento, mas depende da pessoa, claro, e principalmente do caráter, porque as pessoas adquirem os oráculos. Para quê? Ganhar dinheiro. Não consegue. É verdade. Claro, a pessoa tem gastos. O meu curso no Egito, ele me custou em torno de $35 mil. Então, peraí, eu não vou dar de graça. Tá? Eu gastei para adquirir toda sabedoria e estou dando essa sabedoria. Então, isso, se a pessoa tiver um pouco de ganância, ela não adquire a força e o conhecimento. Verdade. A maior parte do que eu ganho é doada para um asilo de velhos abandonados pela família e de crianças abandonadas pela família. Então, veja bem, com isso, a minha força interior, ela cresce mais. Eu me tiro todas as despesas que eu tenho. E o restante vai para essas duas entidades. Quando eu dou palestra, eu não cobro ingresso, eu cobro alimentos. 2 quilos de arroz é baratinho, mas para um asilo dá para alimentar 20 velhinhos em 2 dias. Para eles realmente é muito. Com esse pensamento, eu acho que tem que ser. Porque, veja bem, o povo era muito pobre no Antigo Egito. Eram pobres, bem, mas não faltava nada. Verdade. Porque o faraó, ele, através do vizir, dos vice-reis que ele tinha nas províncias, ele distribuía alimento para a população. Alimento suficiente para a pessoa se manter e também para a pessoa manter a família. Porque eles trabalhavam 4 meses por ano para os deuses. E é exatamente isso que a Cabala mostra para a pessoa. Quando a pessoa realmente adquire a sabedoria da Cabala, ela muda todas as concepções dela. Mudou a concepção. Tem dificuldade de ganhar dinheiro. Passa a ter menos dificuldade para ganhar dinheiro. Entendi.
Isso traz um equilíbrio grande, né? Exatamente. Uma plenitude total, né? Uhum. E todo mundo acha que montar a cabala é muito difícil. Não, não é muito difícil, é um pouquinho difícil, mas se a pessoa se aplicar, inclusive as pessoas do curso, que ainda tem algumas vagas agora para julho, aí a pessoa adquire essa força, adquire essa forma de ser. O teu curso ele dura quanto tempo? Ele é presencial? Ele é à distância? Eu aqui em São Paulo vou ter uma parte presencial, mas a maior parte ele será através da internet, né? Ele dura 7 meses. Por quê? É uma aula por mês. Porque como você viu, né, aí é o livro. A apostila é um pouco diferente. Então, dá um prazo de 30 dias para a pessoa estudar a matéria. Entendi. Entende? Quando a pessoa preparou bem a cabeça, a mente com aquilo que ela viu ali, aí ela vai formando. Aí eu dou a outra etapa. Na realidade, são 5 etapas. A 6ª aula é uma aula assim prática. 6ª e 7ª aula eu dou prática. O último curso, algumas pessoas ficaram realmente com algumas dúvidas, e 2 pessoas estão conseguindo trabalhar com a cabala, então eu dei uma 8ª aula gratuitamente, é claro, está fora, mas também não vou cobrar por causa de uma aula de 2 horas, né? Não tem muito sentido isso, eu acho. E quem gostaria de ter uma consulta contigo, assim, ou fazer seus cursos, qual é o teu contato, assim, para nós disponibilizar aqui né? Pelo Zap, no 11 99941 1084. Ou qualquer outra informação, inclusive da viagem para o Egito, é no www.gilbertobacaro.com. Tá? E gostaria de ter o imenso prazer da próxima viagem de abril ter você comigo, Augusto. Se der tudo certo, vai ser um sonho realizado aí, senhor Gilberto. Eu quero ser o primeiro da fila do avião, né? Eu vou fazer uma coisa com você lá no Egito. Eu vou te levar no meio de uma plantação de tâmaras. Nós vamos tirar o sapato, vamos numa época em que as tamareiras estarão todas floridas, as abelhas produzindo mel. Então você vai andar com o cheiro do Nilo, com a lama do Nilo, o cheiro do mel e das flores da tamareira. Vamos ver como fica o seu coração depois disso. Estou imaginando já. Já está pulsando aí. Isso. Mas então, dá tempo para mais uma experiência? Claro, com certeza. Está em casa. O pessoal tem algumas pessoas que querem subir no Monte Sinai. Então, para isso, nós temos que dormir nas pousadas que existem lá, né? Porque tem que subir à meia-noite e caminhar até às 5 da manhã, subindo a montanha. É 2.300 metros, a 3 graus abaixo de zero. Eu não vou. Mas, depois que todo mundo sai, eu pego uma estrada que vai do Sinai em direção a Israel. E eu vou caminhando, é uma estrada assim de asfalto, só com a lua e a Via Láctea, e eu vou caminhando e saio fora do círculo de luz da pousada. E fico no escuro do deserto de Sinai, né? E uma das vezes, na sombra assim da lua, eu vi que vinha vindo 3 rapazes. Aqueles trajes típicos, né? Inicialmente fiquei com medo, eu disse, olha, estou aqui sozinho, não tenho joia, dinheiro, nada, mas se eu for assaltado, eu não sei o que os caras vão fazer comigo. Em todos os casos, eu não vou fugir. E fui em direção a eles, né?
E quando você passa por alguém, né, eles fazem, né? Salam aleikum, né? O cumprimento árabe, né? E eles, os três, passaram por mim, não fizeram barulho e não me cumprimentaram. Eu disse, mas o que é isso? Virei. Quando eu virei, não tinha ninguém. Tá? Um amigo, que inclusive é um pai de santo aqui em São Paulo, falou para mim, né? O pai Ayrton falou para mim, claro, você teve uma vivência com os guardiões do Sinai. Entendeu? Então, realmente, vale a pena ir até lá, sim. É cansativo, mas vale muito a pena. Isso é uma experiência para sempre, né? Fica guardado ali, né? Para sempre. Assim, já que estamos chegando no final do programa, assim, tu gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, assim? Sim. Quem me passou isso foi o próprio Dalai Lama, em Buda Gaya, que eu fiz um curso de budismo com ele lá. E ele me disse o seguinte: seja qual for a sua cor, seja qual for o seu credo, seja qual for a sua opção de vida, venha, abrace-me. Eu sou seu irmão. Muito obrigado. Gratidão. Namastê. E até o próximo, se Deus quiser, né? Em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado, Sr. Gilberto. Obrigado a todos. Né? Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.